Estamos de volta, Frei Rinaldo Stecanella permanece conosco e a gente dá sequência aqui às explicações do Frei, mais uma etapa do nosso curso bíblico. Saul, Davi, oi, bem-vindo novamente, viu? Davi, o segundo rei, foi escolhido lá entre os filhos de Jessé e aí foi nomeado rei e começou a assumir. Um grande homem, um grande estadista, um grande estrategista, um homem que expandiu o reino de Israel, um grande homem, o rei Davi, né? Não é em vão, Tati, que o descendente, né, o Messias foi descendente de Davi. Jesus era descendente de Davi. Havia uma profecia que da tua descendência haverá de nascer o Messias. Tanto é que Davi nasceu em Belém e quando José e Maria vão fazer o recenseamento, José vai a Belém, a terra de Davi. E lá Jesus nasce, descendente de Davi. Um grande homem, um grande soldado, tinha alguns problemas. Não tinha tempo para a família. Depois a gente vai ver alguns textos. A família dele, um desastre. A gente vai aprofundar mais tarde. Um desastre. Tinha muitos filhos, de várias esposas, enfim, mas assim, não soube lidar com a família. Surgiram situações trágicas dentro da família de Davi, porque sempre foi muito dedicado ao trabalho, ao reinado. Isso é uma coisa assim que nos faz pensar. Quando se dedica demais ao trabalho, né, e dedica-se pouco tempo para a família, alguma coisa vai acontecer lá na frente, né, entendeu? E aconteceu com Davi. Uma lição para nós nos dias de hoje, né? Tem um filho dele, que depois eu vou colocar um texto, Absalão. Pai. Salom vem de Shalom, paz, pai da paz. Ou seja, um filho que amava o pai. Mas assim, um homem que tinha uma paixão, sabe aquele filho, tipo assim, né, o Davizinho, né, a Nicole, enfim, apaixonados pelo pai, enfim, era Absalão por Davi. E aconteceu uma tragédia, um incesto. Aconteceu um incesto dentro da família, entre os irmãos. Absalão pediu ajuda para Davi, para mediar essa situação. Davi não fez nada. Absalão fez pelas suas próprias mãos, né? É uma cena assim que aconteceu. Absalão fez uma festa e Aminon, que havia violentado Tamar, que era a irmã, eram meios irmãos, né? Porque eram várias mulheres, eram enfim. Várias esposas. Ou seja, Davi não fez nada para castigar Aminon, para proteger Tamar, para fazer uma justiça entre os irmãos. E aí Absalão fez com as próprias mãos. Organizou uma festa e pediu para o soldado, né, reunir todos os irmãos, todos os meios-irmãos, todos os filhos de Davi, e lá mandou matar Aminon. Absalão fugiu, né, fugiu da presença de Davi, e aquele amor que aquele homem tinha pelo pai, virou num ódio tão grande. Por isso que os pais têm que dar atenção aos filhos, gente. Por isso que os pais, quando têm irmãos que aí não estão se dando, enfim, têm que dirimir essas questões, têm que apaziguar dentro de casa, porque pode criar situações que perdem o controle. A história de Davi foi dessa, né? Ou seja, um homem que teve uma tragédia familiar muito grande, mas isso não diminuiu o lado de Davi como o grande construtor, aquele que expandiu o reino, era respeitado. Israel com Davi era respeitado. Ninguém chegava perto de Israel. Ninguém ousava enfrentar Israel, porque com Davi sabiam que iam perder, né, de todo jeito. Em certo momento, Davi, que ia direto nas batalhas, iam com soldados, enfrentar as guerras, expandir o reinado, enfim, já não ia mais. Rico, um grande homem, um grande pecado. Rico, se acomodou, o exército ia para as guerras, ele ficava em casa. Tinha todo o poder do mundo, não tinha limite o seu poder. De repente, lá pelas tantas, ele está em casa sem fazer nada e viu a mulher de um soldado dele, lá do outro lado, no prédio ao lado, enfim, né? E aí viu aquela mulher, se encantou com aquela mulher e como ele tinha poder, ninguém ousava contrariar, mandou chamar a mulher para ele. Tiveram lá relacionamento, os dois, enfim, e o que aconteceu? A mulher ficou grávida. Chegou o marido, de repente o marido de batalha, Urias, né? Chegou o marido e aí se apresentou para o rei. Olha, Urias, agora você pode descansar, pode ir com a tua esposa, enfim, né? E só pode ficar com ela. Por quê? Davi pensou, Urias vai dormir com a esposa, né? E aí se ela se engravidar, o problema é dele, né?
Só que Urias não foi. Não, meu senhor, eu não posso perder a concentração, amanhã tem guerra de novo. E ficou. E aí Davi se incomodou, ficou preocupado. E agora? Ela vai aparecer grávida e não é dele, né? O que Davi fez? Mandou, olha, para os chefões lá do exército, na próxima guerra, coloque Urias na primeira fila. Porque, claro, quem que morre primeiro? Os que estão na primeira fila, né? Os peão da primeira fila. Urias, foi assim que foi feito, Urias morreu, e aí o profeta Natan chegou para Davi. E contou uma história para Davi, né? Para fazer com que Davi reconhecesse o pecado. E Davi reconheceu o pecado, se arrependeu, o profeta falou assim, Deus vai te perdoar esse pecado. Mas assim, eu quero que você saiba que a espada jamais vai sair do seio da tua família. Tanto é que foi isso justamente, a morte de Aminon, Absalão, aquela história toda lá. E aí, Davi escreve um salmo, o Salmo 50, que é o salmo de arrependimento de Davi. Davi acaba morrendo, né, com o tempo, reinou por 40 anos. 40 anos, foi um rei que reinou por 40 anos. O grande rei de Israel. Se você for em Israel hoje, fala de Davi, todo mundo abaixa a cabeça. Para você que até hoje, Davi é respeitado. Davi morre e assume o filho dele, Salomão. Salomão assume como o terceiro rei de Israel. Salomão, um homem muito sábio, pensa num homem inteligente, multiplica, né? Era Salomão. Que as pessoas, os povos vizinhos vinham, Tati, para escutar a sabedoria, para terem conselho com Salomão, vinham com presentes. O Salomão, assim, era tão sábio, tão inteligente, que as pessoas vinham de todos os lugares para ouvir conselhos, assim, orientações de Salomão. Acontece que aí Salomão fez um grande templo, o famoso templo de Salomão, né? Saul não fez, Davi pensou e Salomão realizou o grande templo, né? O primeiro templo de Israel, o primeiro, a casa, né, para colocar os mandamentos, a Torá, né, a palavra, o santo dos santos. Ou seja, aquilo quando a gente vê uma foto de Israel atual, a gente vê o Muro das Lamentações, enfim, aquilo fazia parte do templo que Salomão fez, um enorme templo, lindo, 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 tem as maquetes históricas, lindo, Salomão fez esse templo. Ok, morreu Salomão, e aí o reino, que até então com Saul, com Davi e com Salomão, era um reino unificado, com a morte de Salomão, né? O reino se dividiu. Imagine o mapa de Israel, que a gente já viu aqui, o mapa de Israel, enfim, né, um mapa de Israel, e aí de repente as 12 tribos se dividiram, porque depois da morte de rei Salomão, todos quiseram o poder. Olha, essa briga do poder não é de hoje, né, gente? Todos quiseram poder e se dividiu, né? E com essa divisão ficou uma parte, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, né? Imagina o Brasil se dividir no meio, o norte e o sul. O reino de norte, a capital era Samaria, e o reino do sul, a capital Judá, a capital Jerusalém. Por isso que os judeus do sul já não se davam com os samaritanos. Aí a gente vai ver várias passagens de Jesus conversando com a mulher samaritana, a parábola do bom samaritano, onde Jesus ele acaba com esse muro de inimizade, né? Então, esses três reis. Eu vou virar aqui a página, nossa página, para você ter uma ideia. Então, essa fotografia, os reis, né? Período 1025, né? Contagem regressiva até chegar ao ano zero por causa de Jesus. As figuras principais, Saul, Davi, Salomão e os vários reis. Aí houve a divisão do reino. E, claro, os lugares, Israel e o reino do norte, capital Samaria, o reino do sul, capital na Judéia, capital Jerusalém. Então, essa é o nosso quadro, a nossa foto, né? E aqui, rapidinho, para você ter ideia, pelo menos para tirar uma fotografia da tela, né? Os principais textos, né? Desde a vocação de Samuel, né? Samuel que escolheu lá o primeiro rei Saul, depois os conflitos com os filisteus, o povo pede um rei, Saul é eleito rei, as vitórias de Saul, Davi vai morar no palácio do rei, Davi enfrenta Golias, a inveja de Saul, Davi foge da presença do rei, Davi poupa a vida de Saul, Davi é eleito rei, a família de Davi, os desastres e as intrigas, o pecado de Davi e o arrependimento de Davi. Então essa é a tela, os textos, vale a pena a gente textos conferir. Bíblicos, né? E é primeiro interessante, Samuel, o pessoal elogiou muito, Frei, porque a gente sempre faz, né? Esse nosso resumão. E né? depois... E o senhor, de uma maneira muito didática, expõe. E depois as pessoas buscando esses textos bíblicos, Conferem quando elas tudo. estão lendo ali, elas entendem muito mais fácil. Nossa, olha aqui aquilo que o Frei comentou lá no Tati, e aqui a gente já está é na metade do Antigo Testamento já. Praticamente já estamos na metade do Antigo Testamento, né? Ou seja, e aqui, claro, mais textos, né?
2 Samuel, 1º e 2 Samuel, o o nascimento de Salomão, a revolta de Absalão, a gente já contou um pouquinho, a morte de Absalão, Salomão consagrado rei, a construção do templo, a entrada da idolatria em Israel, por isso que a ruína também depois da morte de Salomão, a divisão do reino após a morte de Salomão, o norte de Samaria, o sul Judá, a queda da Samaria, o reino do norte, no ano 721 a.C., vieram os assírios, por Salmanasar, tomaram conta da região norte. E depois, mais tarde, em 587, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio e tomou Jerusalém e ficou escravo. E com isso a gente dá a introdução a uma outra fotografia, que é justamente os desterrados ou os exilados, tema da próxima aula. Aqui sempre, então, gente, os livros, os capítulos, os versículos, tá? O pessoal, de fato, acostumou, né, fazer ou congelar ali no computador, o pessoal que assiste pela internet, ou o pessoal em casa faz a foto agora da tela com todas essas situações bíblicas para vocês confira, conseguirem e leia, tá? Leia, por favor, melhor. leia, que vale a pena, viu, gente, né? Perfeito. Ok. Nossas primeiras aulas, nossos primeiros encontros, quem perdeu em casa, esse material já está todo disponível no nosso site. Então, para você que quer aí conhecer mais sobre a Bíblia, vale muito a pena, turminha. Em todas as participações, o Frei traz, então, esse resumão, inclusive, né, com os textos bíblicos, sempre baseado no que ele já expôs. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente consegue compreender, interpretar de uma maneira muito mais fácil. No próximo encontro, daqui 15 dias, a gente dá sequência os exilados. Porque os reis de Salmanasar e Nabucodonosor vieram, derrotaram ali, levaram cativeiro, levaram cativos e escravos a maioria do povo de Israel. Então a gente vai ver o que aconteceu lá na Samaria e lá na Assíria. Né? Perfeito. Muito obrigada, Frei, mais uma vez pela presença. Abençoe, e mais tarde tem Vida e Saúde, a apresentação de Frei Rinaldo Stecanella. Cuidado com os olhos, viu? Cuidado com os olhos é o tema do Vida e Saúde hoje, ao vivo, viu? Visão. Obrigada, viu, Frei, mais uma vez. Parabéns aqui, viu? Parabéns. Um programa viu? mais tarde. Muito obrigada. Deus abençoe, sempre um prazer recebê-lo. Mais um intervalo rápido e na sequência volto com mais uma dica de arte para vocês. Permaneçam sintonizados.